Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. A videoaula de hoje falará sobre os assírios. Para quem está acompanhando as aulas, nós estamos fazendo um passeio pela arte da Mesopotâmia. Já falamos sobre os sumérios, hoje falaremos sobre os assírios e posteriormente sobre os babilônios. Bom, esse é um período muito extenso da história, é um período de mais ou menos 3.000, 3.500 anos, e que dentro deste território chamado Mesopotâmia, nós temos 800 e 300 milhões de povos diferentes. Aí, para que a gente estude esse longo período com essa cacetada de povos, o que o nosso professor de história faz? Um esquemão, né? Então, coloca lá Mesopotâmia, coloca a definição grega de Mesopotâmia, que significa entre rios, e depois vai colocando elamitas, assírios, sumérios, acadianos, babilônios. Vai socando lá um monte de informações de cada um desses povos. É claro que eu estou sendo muito simplista, ele vai explicar todo o processo que leva à construção e à caracterização de cada um desses povos. Só que chega lá no final da aula, ou você, muito esperto, vai lá e faz o seu próprio esquema. Né? Coloca lá Sumérios, grandes navegadores, escrita cuneiforme. Babilônios, Zigurate e Hammurabi, código de Hammurabi. Aí a hora que chega lá nos assírios, você coloca assim, guerra. Né? Povo voltado para a guerra e, consequentemente, para a expansão territorial. Muito bem, muito bem. Para nós, para as aulas de arte, claro, né? Para nós, essa informação de que os assírios têm como característica principal, ou como diria o Hegel, tem como o espírito do povo assírio é a guerra, essa informação ela já nos basta. Né? Então a gente vai fazer um passeio não especificamente de 3.500 anos sobre os assírios. Né? Nós não temos condições de fazer isso. Eu vou chamar a atenção apenas para os reinados de Assurbanipal I, Assurbanipal II, que provavelmente foram os governantes que vocês estudaram em história, né? Os governantes mais importantes. Ou seja, nós vamos fazer um recorte de mais ou menos 200 anos e que pode, para nós aqui, para os nossos interesses, né, para os nossos propósitos, que dá conta muito bem dessa arte assíria. Bom, e por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque essa característica, este espírito do povo assírio, esta, uh, este traço essencial da cultura assíria determina praticamente todas as representações artísticas. Ou seja, em quase todas as representações artísticas haverá ou se mostrará o tema da guerra. Eu vou falar mais especificamente daqui a pouco as características gerais, mas tenham isso em mente. Quer dizer, apareceu no vestibular qualquer relevo demonstrando uma cena de guerra igual a Sírio. Ponto final. Eles não vão fazer a sacanagem de colocar um relevo, não pintura, por favor, eu já vou comentar o porquê, mas de colocar um relevo com uma cena de guerra e esse relevo não estar relacionado aos assírios.
Por quê, gente? Porque é impossível, né, você ter um domínio, uma capacidade de armazenação, né, da memória de, das variantes, né, artísticas de todos esses povos. Então, quer dizer, tal como acontece em história, que há essa simplificação, esse resumo de cada povo ter lá as suas características, nas provas de vestibular do Enem sobre arte, acontecerá a mesma coisa. Então, as características predominantes, elas serão lembradas nas provas, não vai ser uma exceção à regra que eles vão querer pedir, quer dizer, não vai ser uma pegadinha. Então, vocês levando isso em consideração, você mata a questão com certeza absoluta. Assírios igual relevo, né? Ou seja, relevo não significa, por favor, essa definição geográfica, né, de uma porção de terra, mas relevo na arte, ou seja, um mural em que se foi desgastado alguma parte dessa pedra ou calcário, enfim, né, desse material, então, e que representa lá uma cena de guerra. 99% essa cena de guerra terá flechas e leões. Tudo bem? Então, fazendo essa introdução bem rapidinha, vamos lá, vamos enumerar as características principais da arte assíria e, como vocês já estão acostumados, depois nós vamos fazer o nosso estudo de casos. A gente vai pegar alguns relevos e algumas outras coisinhas que eu não vou falar agora. Tá bom, vou falar. Então a gente vai falar sobre os relevos, a gente vai falar sobre os lamassus, né? Essa também é uma das características do povo assírio. Muito bem, vamos lá para as nossas características gerais. Licença. Pois, muito bom. Bom, vamos lá então. Características gerais dos assírios. A primeira característica geral, ausência de pinturas. Eles não faziam pinturas, eles não pintavam, eles não faziam nada em duas dimensões. Não chegou nada para nós. Não chegou nada para nós. Lembrando que, como aconteceu com o Egito, como aconteceu na Babilônia, como aconteceu entre os sumérios, o trabalho arqueológico que trouxe à tona todos esses objetos, ele se deu, né, esse trabalho, ele começou a ser executado no finalzinho do século XIX, mas principalmente no século XX, 1903, 1905, até a Primeira Guerra Mundial. Depois teve um intervalo, voltou e se estendeu até mais ou menos 1990, a hora que começa, né, que se inicia aí todo os combates entre principalmente Estados Unidos e Iraque. Tá bom? Então, para nós não chegou pintura. Essa é um ponto importante. Os assírios, você não vai ter, se você enxergar lá no vestibular uma pintura, não será uma pintura dos assírios. Bom, lembram-se da nossa característica, do traço principal que caracteriza os assírios. Bélico, povo voltado para a guerra. Então, gente, o que aconteceu? Essas incursões, essas campanhas militares, elas tiveram muito sucesso. Ou seja,
eles conseguiram, em decorrência dessas campanhas militares, aumentar os seus territórios e, consequentemente, roubar a riqueza desses territórios. E é justamente essa concentração de riqueza, é justamente essa concentração de poder político e dinheiro que torna possível a construção de palácios enormes e extremamente luxuosos. E esses palácios, gente, eles estão dentro das cidades. E especificamente nós estamos falando de Nínive, Ninhur, que são cidades que, inclusive, têm importância bíblica, que, inclusive, os seus nomes aparecem na Bíblia. Então, lembrando que as cidades, elas são de portões fechados, né? São cidades, vamos colocar, são cidades-estado, em que elas estão, todas elas estão delimitadas, e dentro dessa cidade há ainda a existência, claro, dos palácios. E os palácios em si, eles são enormes. Você imagina, portanto, o tamanho das cidades, né? As cidades assírias, por essa característica de serem belicosos, né? Um povo belicoso, eles conseguiram concentrar muito dinheiro e, portanto, podiam se dar ao luxo da construção desses palácios gigantes e suntuosos. Bom, os relevos, como eu disse a vocês, falou em relevo, apareceu lá relevo e uma representação de caça ou de guerra, você já sabe que são os assírios. Os relevos, eles têm 3 características que são, aliás, os relevos, eles têm 3 motes, né? Eles têm 3 temas. Ou se mostra a caçada de leões, falaremos já já, o que o leão representa lá para os assírios, para todos os povos da Mesopotâmia, mas os assírios levaram isso às últimas consequências, né? Ou melhor, enfatizaram essa representação do leão de maneira quase que exaustiva e enfadonha. Bom, então olha lá. Os relevos terão como tema as caçadas de leões, as campanhas militares, ou seja, né, essa intervenção dos povos assírios em relação a outros povos, e, finalmente, as representações de jardins externos à cidade. Moçada, por favor, muita atenção. Normalmente, esses 3 temas, eles não estão separados, quer dizer, não existe um relevo em que só mostre as caçadas de leões, outro só as intervenções militares, as expansões militares e depois só os jardins da cidade. Isso está junto. Os relevos, como nós veremos daqui a pouquinho, esses relevos, eles são enormes. Eles estão incrustados nas paredes dos palácios. É como se você... Nossa, gente, fazendo uma comparação muito tosca, né? Coitado dos assírios, mas é como se você lesse mesmo uma história tal como se lê um gibi. Aliás, eu vou deixar 2 vídeos aí na descrição que vocês têm que assistir. É muito maravilhoso. Bom, fecha esse parênteses. Então, os relevos, normalmente, eles apresentam uma história. E nessa história, essa história, melhor dizendo, ela é, com frequência, a narrativa da
caçada de leões, das campanhas militares e dos jardins externos à cidade. Então é um conjunto, né? É um conjunto, não são peças ou representações isoladas. E por fim, nós temos os lamassus. Lamassus é uma característica própria dos assírios, os babilônios também terão, mas aqueles lamassus encontrados nos palácios assírios, eles são mais famosos. E o que são lamassus? São o que são, não o seu significado simbólico aqui, porque o significado simbólico eu falarei daqui a pouco, mas a sua definição, digamos, aparente, né? O que é, para você olhar e conseguir identificar lá. São animais alados com cabeça de homem e orelhas de búfalo. Tem mais outras coisas, eles têm, não são só as orelhas, é o corpo inteiro como um búfalo. Alguns não terão cabeça de homem, alguns terão cabeça de peixe, mas normalmente esse é o padrão. Lamassu é um par, lamassus, melhor dizendo, são pares de animais alados com a cabeça de homem e orelhas de búfalo que guardam, né? Aí está o sentido simbólico, que guardam a porta de entrada para os aposentos entendidos como mais importantes dentro dos palácios ou dentro de algumas regiões dentro propriamente da cidade. Tudo bem? Então, feita essa caracterização geral, vamos lá propriamente aos nossos estudos. Aqui está o senhor Assurbanipal, que nós falamos até agora. Aqui está o senhor Assurbanipal, segundo, que nós mencionamos lá e que vocês já ouviram em história. Como que eu sei, né, nessas duas... então, vamos ver. Aqui, na nossa direita, nós temos uma estátua, uma simples estátua, algo que vocês já estão acostumados a ver e da gente falar. Eu sei que é o senhor Assurbanipal, por quê? Porque, tal como os egípcios, existe uma legenda, uma escrita cuneiforme que o indica como o rei representante do deus Ashur, ou Assur, se vocês quiserem, mas na Terra, né? Mas, além disso, mas eu não sei cuneiforme, como eu vou saber? Porque existe aqui o seu cetro. Então, na mão esquerda nós temos o cetro. O cetro, ele é representação de poder. E ponto final, né? Ou seja, aquele que tem o cetro é aquele que tem o domínio do povo ou da sociedade de uma maneira geral. E associado ao cetro nós temos esse tipo de foice. Então, nós temos o poder na terra, que é o cetro. E nós temos o poder espiritual. Por quê? Porque a foice, ou a foice entre aspas, tá, gente? É uma espécie de foice. Porque essa foice, dentro da iconografia da Mesopotâmia, ela representa um instrumento capaz de afugentar os espíritos maus. Então, aqui a Assurbanipal, ou o rei, seja ele qual for, essa foice, se vocês lembrarem, ou se vocês retomarem as aulas lá sobre o Egito, vocês verão que ela aparece, né, também. Por quê? Porque essa é a crença, quer dizer, existe um instrumento capaz de afugentar espíritos malignos.
fantasmas. Essa é a ideia. Então, o rei, o imperador, nossa, nada a ver, né? O imperador, enfim, o governante, de uma maneira geral, para usar um termo mais abrangente, o governante, ele é aquele que tem o domínio espiritual e tem o domínio terreno. Ele tem o domínio sobre aquilo que é material, olha lá, o cetro, e espiritual. Ele concentra esses dois poderes. E, gente, ele é responsável, não vai achando que é mil maravilhas. Por quê? Porque ele é responsável por trazer, no caso aqui, ao povo assírio, um conforto espiritual e um conforto material. Né? Ele é responsável por essas duas funções. Isso daqui, gente, olha só que coisa absurda. Olha só que coisa absurda. Isso é o relevo do qual estávamos falando, né? Falamos há pouco. Aqui, Assurbanipal está caçando leões. Olha a perfeição com que o cavalo é representado. Gente, olha a cabeça do leão. Olha a musculatura do leão, não, do cavalo. Olha a musculatura do cavalo em movimento. E o seu típico arco e flecha, que era a arma mais comum da época, e o seu arco e flecha em direção a um leão. Aqui nós temos um leãozinho que será flechado logo mais. Olha só como que... me veio à cabeça agora, né, falando sobre isso, eu nem tinha pensado, me veio à cabeça esse insight. Lá no Barroco, o Bernini, que é o representante máximo da arte barroca, ou da escultura, melhor dizendo, barroca, ele vai dizer assim: o artista barroco é aquele que representa na maior intensidade possível, com a maior intensidade possível, uma ação. Ou seja, o artista é aquele que pega em qualquer fenômeno, gente, qualquer representação, qualquer ação, o artista barroco é aquele que pega um momento de maior emoção, que o momento de maior emoção desse fenômeno, desse episódio. E no caso aqui, né, por que isso me veio à cabeça? Porque dá a sensação aqui de que a flecha de Assurbanipal, ela está prestes a ser lançada. Quer dizer, na caça do leão, essa não poderia ser outra a cena representada. Ela está no ápice, né? Essa cena, ela é o ápice, ela é o clímax da ação, da emoção nessa, né, dos sentimentos nessa imagem. Por quê? Porque olha só como que o cavalo está se mostrando. Olha como que os músculos estão aparecendo. Olha a boca do cavalo aberta. Olha o movimento, inclusive dá para ver a veia, né, da força que Assurbanipal está desempenhando para puxar a flecha, né, para puxar a flecha e depois soltá-la com o arco. A tensão que está sendo imprimida aqui nesse momento. E vai ter a continuidade no vídeo que eu vou comentar com vocês mais tarde. Vai ter a continuidade desse relevo. Aqui, né, estaria um leão. E esse leão já dá a ideia de que será, com certeza absoluta, abatido. Olha só que perfeição
né? Essa obra, essa daqui, ela é do século 8 e 9, e essa daqui é do século 9, certo? Antes de Cristo, século 9 antes de Cristo. Bom, sobre os relevos nós falaremos mais. Essa é só a representação aí do senhor Assurbanipal. Mas já deu para ver que o negócio é muito violento, né? Quer dizer, o bagulho é louco. Bom, o que os leões representam? Né? Aqui teremos algumas imagenzinhas aí que para a gente falar um pouquinho sobre os leões. Bom, eu disse lá que os relevos, de uma maneira geral, eles irão apresentar as caçadas aos leões, as incursões militares e os jardins externos às cidades. O que o leão representa, gente? O leão representa, dentro da iconografia da Mesopotâmia, mas como eu disse, os assírios levarão isso a ferro e fogo. Os leões, eles representam o instinto, a força e o poder. Quer dizer, tudo aquilo que é impulsivo. Força, poder, ele é o rei da floresta, né? Força, poder, impulso. Acontece que os assírios já sabiam, decore salteado, que o leão natural não é bom. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que essas características, nuas e cruas, poder, impulso, força, elas in natura, vamos dizer assim, elas são inúteis. Ou melhor, elas são prejudiciais. Ou seja, para que o leão, de fato, ele possa ser bom, ele possa ser vantajoso, que essas características, né, do leão possam ser boas, vantajosas e serem, portanto, levadas em consideração, elas têm que ser domadas, elas têm que ser domesticadas, elas têm que ser humanizadas. Olha que absurdo. A gente está falando de uma civilização que se inicia no século, vai lá, 3.500 antes de Cristo. E que é considerado o berço da civilização, e mais do que, e além disso tudo, já está clara essa ideia de que os impulsos, eles são vistos, né, nua e cruamente, eles são ruins. É preciso, então, que o leão seja domado, que o leão seja domesticado. Aqui nós temos uma simples representação, simples assim, né? Dentro, claro, da sua... Simples eu quero dizer, aqui nós temos simplesmente um leão, uma escultura em bronze de um leão, e que não mantém relação com o homem. A partir de agora, lá, o que acontece se esses impulsos eles não são controlados? Olha que fantástico, né, gente? Fantástico. Os impulsos, eles dominam, eles comem, eles subjugam o homem. Então, o homem, no sentido forte do termo, enquanto ser humano, ele é morto, ele deixa de existir, e o que é só força, impulso e poder domina. De novo, força, poder e impulsos vistos de maneira crua.
qual que é? Então, o que a gente tem que fazer? Ah lá. Esse relevo, gente, vocês vão ver com maior clareza mais para frente. Esse relevo, ele faz, esse pedacinho, ele faz parte daquele relevo primeiro que nós vimos do Assurbanipal caçando leões. Aliás, gente, esse é o nome do relevo de toda a construção, de todo o conjunto dessas placas. Assurbanipal caçando leões. Procurem, por favor. Lá você viu Assurbanipal quase que soltando a flecha. E aqui nós vemos um leão sendo atingido pela flecha. E olha, gente, que coisa maravilhosa, né? Ele está vomitando sangue, ele tá, né? Porque ele foi flechado, está saindo sangue da sua boca, ele está curvado, quer dizer, ele está perdendo a força, ele não está morto, em hipótese alguma, ele não está morto, mas ele está lá, ele está desfalecendo. De novo, olha o conhecimento da anatomia animal. Todos os nervos, os músculos sendo representados. Nós temos aqui até o saco do leão está sendo mostrado, mano. Até as duas bolas do leão estão aparecendo aqui, né? Aqui ele desfalecendo. Aqui ele sendo domado. Aqui ele sendo morto. E aqui ele morto. De novo, só está mudando a luminosidade, mas é do mesmo relevo. Assurbanipal caçando leões. Aqui, né, vocês estão vendo, o leão ele está morto. Né? Seus olhos estão quase que fechados, a língua está para fora e ele tem 3 flechas aí no corpo. Né? Foi flechado 3 vezes. O músculo, olha lá, o músculo da perna ele já está mais distendido. O rabo ele já está caído, portanto, um leão que foi abatido. Aliás, parênteses, o passatempo dos assírios era caçar leões. Só, né? Só. Se vocês olharem a literatura, gente, principalmente da história, vocês vão ver que os caras eram muito violentos. Muito violentos. Eles não deixavam nada. Né? Eles não deixavam nada para trás. A hora que invadia um outro território, estupro, roubo, assassinato, tacava fogo em tudo, pegava, né, fazia espoliação e acabavam com tudo aquilo que representava, né, o povo derrotado. A derrota não pode e não deve ser o povo derrotado, né, a cultura do povo derrotado não deve ser propagada. Então, para que não houvesse essa possibilidade de ressurgimento de uma cultura fraca, né, claro, dentro da concepção dos assírios, eles já destruíam tudo o que vocês possam imaginar. E aí, gente, então fecha o parênteses, né? Falei sobre um dos passatempos é caçar leão, só caçar leão, né? Leão, facinho de caçar, enfim. E aqui, né? Também, dentro daquele relevo. Qual relevo? Já falei 800 vezes, vou falar mais uma. Assurbanipal caçando leões. Aqui você está vendo o leão saindo de uma jaula. Né? Você tem alguém que está abrindo a jaula para que o leão fosse solto, para que o leão pudesse sair. Imagina, gente, que isso acontecia, essa caça aos leões, ela acontecia dentro do palácio, em uma arena dentro dos palácios.
Então, o rei, só o rei podia matar o leão, todos os seus súditos, e ele inclusive fazia a caça, fazia lá as, como fala, fazia, jogava, atirava a flecha e fazia todo aquele auê, mas a hora que era para matar de fato o leão, quem fazia isso e quem só podia fazer isso era o rei. Imagina a tourada, gente. Imagina que, né? Imagina a tourada, imagina o Coliseu. Mal comparando, é isso. Então, essa caçada dos leões, ela era feita dentro do palácio, ou seja, civilizadamente. Olha que louco, né? Será que é possível? Para os assírios, sim. Esses impulsos, o leão que representa tudo aquilo lá que a gente já falou, ele está domesticado. Então, olha lá, claro, ele está dentro da cidade, ele está dentro do palácio, ele está civilizado. E aí as pessoas, elas são entretidas, os espectadores, eles são entretidos com a caça aos leões. E não só os espectadores, mas efetivamente aquelas pessoas que participam dessa caça, ou para alguns desses assassinatos de leões. Bom, avançando um pouquinho, o que nós temos aqui? Nós temos um gênio, isso mesmo, gente. Esse relevo, ele representa um gênio. Quem é o gênio? É o semideus. Ele está, né, entre a esfera do sagrado e a esfera do profano. Ele está entre o mundo espiritual e o mundo material. Por que se sabe que ele é um gênio? Aliás, gente, gênio é um termo específico próprio aí do povo da Mesopotâmia, tá? Gênio não tem nada a ver com o gênio romântico ou o gênio que nós entendemos hoje, o significado. O gênio, dentro do vocabulário mesopotâmico, é esse sujeito, essa entidade que faz essa ponte entre o sagrado e o profano. Como que eu sei que ele é um gênio? Porque está escrito aqui. Aqui, ó. Está escrito aqui. A legenda está dizendo que ele é um gênio. Ah, mas eu não sei. Tá, como que ele representa? Pelo fato das asas, né, dele ter asas, dele carregar a fertilidade, olha lá, ele está trazendo, gente, ele está trazendo a fertilidade. Alguns dizem que isso é uma folha de palmeira, eu acredito também que seja. Outros dizem que é uma representação mais, vamos dizer, desproporcional do trigo, né, de um trigo, como fala, de um ramo de trigo. Eu acredito ser uma palmeira, e dentro da iconografia a palmeira representa essa ideia de fertilidade. E junto tem lá um bodinho, né? Tem uma cabrinha. Essa cabrinha, ela significa efetivamente no caso específico aí dos assírios, ela representa uma oferenda. Uma oferenda. Então, esse gênio é aquele sujeito que faz o intermédio. Eu chamo a atenção, gente, de novo, para a anatomia. Olha só o tamanho da panturrilha do rapaz. Né? Olha só os músculos, as veias. Veja o antebraço, o músculo aqui do antebraço, como que ele se distingue muito bem da cabrinha. Olha a mão, olha como que a mão ela se encaixa na cabra. Olha como que a mão ela se encaixa, ou como que a folha de palmeira ela se encaixa na mão. Né? É muita perfeição. É uma preocupação enorme com os detalhes. Bom,
Avançando. Sensacional, gente. Não tem o que falar, né? Bom, e aqui, finalmente, chegamos nos lamaçus. Os lamaçus, o que são eles? São, como eu disse lá, cabeça de homem com orelha de búfalo, seres alados, Mas o que eles representam? Eles ficavam, gente, esse grande relevo, ou eu vou chamar de relevo porque, né? Não vou chamar de relevo. Esses lamaçus, eles eram sempre feitos em pares, eles sempre se apresentavam em pares. Eles são os guardiões. Eles ficavam na porta de entrada, cada um dos lados, eles ficavam na porta de entrada de algum quarto específico, importante, protegendo-o. Né? São seres alados, são seres divinos, em que a imaginação e a realidade se combinam. E por que isso? Olha a realidade, olha como que eles são muito bem, são retratados de maneira realista. Como eles são retratados de maneira realista. O casco, olha só, gente, que isso? A mama, o escroto, né, o sacão do búfalo, do boi, as veias, isso tudo é muito real, só que está acompanhado da imaginação, né? Estou fazendo uma pausa aqui rapidinho porque eu preciso colocar o carregador no computador. A aula, para variar, está durando mais do que eu poderia imaginar. Pronto. Então, voltando, gente. Voltando, me concentrando novamente. Então, esses lamaçus, eles têm essa dupla característica. Eles são produtos da realidade, eles são retratados, por um lado fidedignamente, né? Então, você vê lá os músculos, você vê as veias, a representação, então, naturalista dessa parte do animal em questão. Como eu disse para vocês, no caso dos lamaçus assírios, nós teremos quase que sempre um búfalo, um boi ou um cavalo, mas nós temos carpas, nós temos serpentes, sempre com a mesma finalidade. Então, por um lado, nós temos uma representação fidedigna da realidade, e por outro lado, nós temos a imaginação, ou seja, é um animal com asas e com face humana. Esses 3 chifres indicam a divindade, isso também faz parte da iconografia. Sempre em que aparece um capacete, um elmo, um capacete com três pares de chifres, significa que ele é a divindade, ele é um ser divino, ser mágico, fantástico. Aqui nós temos o cabelo e a barba, sempre nessas ondulações, né? Sempre encaracolados. Vale só como título de curiosidade, como nós sabemos, os egípcios eles usavam também adornos para parecer que tinham barbas. No caso dos assírios, também se levanta essa questão. Será que eles tinham toda essa barba aqui? Será que eles tinham esse cabelo enorme? Ou será que eles eram, os homens, né, principalmente, lógico, eles eram mais imberbes? É uma característica do povo
no Oriente Médio ser mais imberbe do que outros povos. Então, seja como for, eles sempre, ou na maioria das vezes, na maioria, porque os acadianos eles não vão ter barba, tá? Mas na maioria das vezes, os povos da Mesopotâmia eles são sempre colocados com barba. Então, gente, e aqui você tem outra escultura, mas eu só peguei por causa do próprio do lamaçu. Esse daqui não é um lamaçu, isso aqui é um relevo normal, entre trilhões de aspas esse normal, porque ele é magnífico, né? De novo, chegando um leãozinho. Esse leãozinho, olha que louco, né? Esse leãozinho, ele está prestes a ser domado. Aqui, nós temos o chicote, ou seja, o impulso, olha lá, o impulso, os desejos e tal, eles estão sendo levados a um processo de domesticação, já desde pequenininho, né? Então a criancinha ela é educada no sentido forte mesmo do termo, já desde criancinha, para que todos esses impulsos não sejam para que todos esses impulsos, ao atingir a fase adulta, não sejam prejudiciais a ela mesma. E aqui, gente, nós temos aí sim, olha lá, em todo o seu esplendor, nós temos a própria entrada, a própria representação aí do par, né, dos lamaçus. Um parênteses. Esse par aí, ele não é réplica, ele é o original. Nós temos cópias não, nós temos exemplos originais, né? Produções originais de lamaçus em Berlim, em Nova York e em Londres. Todos foram roubados, não pode falar roubados, né? Mas enfim, todos eles foram roubados nessa época que eu comentei com vocês, da virada do século XIX para o século XX, pelas expedições europeias. E os caras simplesmente trouxeram esses lamaçus inteiros. Gente, outro detalhe. Isso é uma pedra inteira. Inteira. Ela não é dividida. Quer dizer, os lamaçus eles são pedras íntegras que foram lapidadas. Mas elas foram lapidadas como um único bloco, né? E aqui, gente, dá para nós termos a ideia de como que do poder mágico e do poder mesmo do poder de receio, na verdade, que alguém pode ter ao se deparar com esse par de cavalos e homens, ao se deparar com isso e pensar duas vezes se eu vou entrar naquele determinado quarto ou não. Se eu vou entrar naquele determinado aposento ou não. Por quê? Porque, evidentemente, eles servem para isso, para inspirar cuidado, cautela. Qualquer coisa, pelo menos essa é a crença, qualquer coisa que se faz, qualquer intenção maléfica ao povo ou a pessoas específicas de dentro do palácio, esses lamaçus, eles estão para vigiar, né? Eles estão para bloquear essas intenções maléficas. E aqui, gente, o nosso último. Nós temos outros dois, que aí eles estão diferentes, em ângulos diferentes, e que eles são também diferentes. Esses daqui estão em Berlim agora. Eles, veja
que a data ela já é, né, ela já é muito indicativa, a data, né, em que esses lamaçus eles foram construídos, ela já é diferente daquele primeiro. Quer voltar lá? Ó, do primeiro você tem os 3 pares de chifres. E aqui você tem os 2 pares, tal como aqui, né? Dois pares. Isso significa que esses dois aqui e esse daqui, esses dois aqui, eles foram construídos depois do primeiro. Gente, em torno do século XII, em torno do século XIII, principalmente antes de Cristo, tá? Bom, voltando aqui, voltando a essa pessoa que vos fala, nós terminamos então a aula sobre os assírios. Espero, gente, que tenha ficado claro para vocês as características gerais desse período. Particularmente, eu entendo essa aula, eu vejo, né, a arte dos assírios como fantástica. Por quê, né? Por que fantástica? Porque, como eu mencionei, tá muito cedo, né? A gente vê um povo de 3.000, de 5.000 anos atrás. Vamos deixar um pouquinho, vamos arredondar. Um povo de 5.000 anos atrás. Um povo de 5.000 anos atrás que já tem a plena consciência dessa característica humana que é essa união ou essa duplicidade entre racionalidade e impulsividade, e que a impulsividade ela deve ser educada, ela deve ser governada para que o homem possa viver bem, né? Para que o homem possa viver bem. Isso me parece fantástico, porque nós tivemos nós temos, na verdade, né, a crença e o pensamento de que os impulsos eles têm que ser completamente dominados. Eles têm que ser extintos, né, extintos. E não é isso o que os assírios estão mostrando. Muito embora o seu espírito do povo, né, tenha esse caráter bélico. Aliás, a gente pode fazer uma reflexão filosófica. Aliás, não vou fazer isso com vocês agora, né, na aula de arte. Mas, para que a gente possa pensar um pouquinho. O fato deles serem expansionistas, deles terem essa tendência, né, de expansão territorial, de belicosidade e ter sucesso com essas empreitadas, talvez só foi possível, né, esse sucesso justamente pela consciência de que os impulsos eles devem ser dominados. Eles devem ser entendidos, mais do que dominados, né? Eles devem ser entendidos, eles devem dialogar propriamente com a racionalidade. Propriamente é isso. Não é uma negação simplesmente, não é uma eliminação simplesmente da emoção, mas é uma educação. Bom, já ia me esquecer. Vou colocar 2 vídeos na descrição aí, para que vocês assistam e para que vocês fiquem de boca aberta. Gente, é fantástico. Coloquem a legenda em português, se vocês quiserem. É fantástico a explicação que
as pessoas em questão, né, os doutores lá em questão, eles dão sobre os relevos dos assírios. É qualquer coisa de maravilhoso. Não, eu não seria capaz de fazer isso, primeiro, pela minha limitação do conhecimento, e que é a mais importante mesmo, e, em segundo lugar, porque não tem como a gente colocar o relevo por completo aqui, né? Lá no vídeo vai sendo a câmera, ela vai direcionando conforme o cara vai falando, né? O cara num vídeo e uma moça no outro. Conforme eles vão falando, a câmera vai mostrando e vai né, salientando toda a história. Gente, 5, 6 minutos. Vocês vão ganhar muito, a vida de vocês vai ficar muito melhor, eu tenho certeza absoluta, porque é maravilhoso a riqueza estética, a riqueza cultural que esses relevos, né, abrangem, né, e compreendem e comportam. Tudo bem, gente? Um beijo para vocês. Para variar, estou com saudades de todo mundo. A gente não consegue estar juntos ainda, mas esperamos que breve isso possa acontecer. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, perguntas, por favor, né, me chamem lá no WhatsApp, no Facebook ou propriamente aí no canal. Beleza, gente? Muito obrigado, um beijo pela companhia e até a próxima. Valeu!